O meu fica no computador, então a pessoa às vezes acha que eu tô online. Aí eu faço assim, mandou o texto, eu leio o livro. Pra não saber, né? Porque às vezes o texto tá fora de contexto, aí você entende uma coisa e a outra totalmente diferente, né? Tá esperando o link aí? Uhum. Daqui a pouco o pessoal começa a aparecer ali. E com o passar do tempo na vida, você não adquirir experiência. Chegou o link. Vamos lá. Boa noite, irmã Viviane, Carla. Paz do Senhor, tudo bem? Você que for chegando aí, deixe o seu comentário para que a gente possa te localizar na live aí, viu? Vamos chegando. Esperar o pessoal ir entrando aí na nossa live. Sejam bem-vindos todos. A paz do Senhor. Que tenhamos uma boa noite. Tenhamos um bom papo hoje. Eu tenho certeza que o que a gente vai falar hoje é muito reflexivo, tá? Você que for entrando aí na nossa live, faça o seu comentário, deixe o seu nome no comentário. Todas as vezes que você entrar na live, deixe o seu nome, porque posterior à live, nos momentos de oração, nós oramos pelos nomes que participam da live. Então, é importante você entrar na live e deixar o seu nome aí, para que a gente esteja orando por você depois, posteriormente, tá? Eu vou falar isso outras vezes para informação dos demais irmãos, ok? Passou. Não sei se eu tinha esquecido. Boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um que está aí com a gente nessa sala aí do bate-papo. Você já tem aí Cadê você? Não trouxe hoje não? O tema de hoje já está pronto já. Tem que estar sempre preparado. Esse som que aparece aí. De quê? Bom, já tem bastante gente aí já. Vai falando aí, Pastor Ismael, o povo está esperando. Tô aqui mandando, aqui, pastor. Tô aqui enviando o link aqui, uma boa noite a todos aí. Tô aqui compartilhando aqui, pô. Isso aí. Paz do Senhor, irmão Adilson, Israel, Rita de Cássia, Leandro Teixeira, Eliane Moura Silva, boa noite, Josiana Ambrósio. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Irmãos, não deixe de deixar seu nome no comentário aí, tá? Fernanda Cristina, minha filha, Deus abençoe. Viviane, Josiane, Eliane, é tudo remando hoje, hein? Hoje, ó, vamos mandando pra família toda aí, ó. Aleluia, Deus abençoe todos vocês, é um prazer. Irmã Eliane Moura, como é que está aí a saúde aí? Fez o teste, deu positivo, nos dê notícia aí de como você está, se está melhor, como é que tá?
Paz do Senhor, irmã Edna, patrocínio, uma Perla Aparecida de Oliveira, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minhas queridas, que Deus abençoe. O nosso comentário lá sumiu, tá vendo? Aí se não... Ainda bem que tem o seu aqui que eu posso... Tem hora que dá umas panes assim meio no Facebook, não... Esses dias não tava aparecendo a teclazinha do... O meu também aconteceu isso aqui. De vez em quando some, é incrível. Sejam bem-vindos todos, boa noite. Dando um tempinho aí pro pessoal poder entrar, né? Esses 10 minutinhos aí iniciais aí. Deus exame, deu negativo. Irmã Ludinha, um grande abraço. Te amo muito, viu, irmã Ludinha? Você sabe disso. Amém, Mariana. A gente, graças a Deus que deu negativo, né? A gente vai estar orando aí. E nós cremos que isso vai passar rápido. Logo, logo o Senhor restaurará a sua saúde e você vai estar bem. Em nome Amém? de Jesus. Em nome de Jesus. Tá? Irmã Lourdinha, Deus abençoe, seja bem-vinda. Irmã Eunice Menezes. Leandro Teixeira, fala, primo. Compartilha com a turma sua aí, ó. Deixa eu falar a data. 24 de junho de 2021, Justinópolis, 19 graus. Temperatura boa, né? Não tá nem quente nem frio. Tá igual o tema de hoje. A Núbia apareceu aí, ó, Núbia. Estamos sentindo sua falta lá, hein? Fazer uma visita pra gente. Ó, Núbia Teixeira. A Núbia Souza. Ah, tá. Irmã Núbia, a paz do Senhor. Seja Paz, bem-vinda. irmã Núbia. Deus abençoe você. Aleluia. De vez em quando a gente olha assim, irmãos, aqui no celular, porque um trava, o outro funciona, né? Aparece aqui, por exemplo, no nosso principal aqui agora, não está aparecendo os comentários. Eu não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas não está aparecendo. De vez em quando o Facebook acontece isso. Ontem mesmo eu fiquei apavorado, estava dando a hora e a câmerazinha do ao vivo, por exemplo, tinha sumido, né? Eu não sei por quê, mas depois apareceu. Eu saí do perfil da igreja, entrei no meu perfil para ver se estava funcionando, o meu estava, no da igreja não estava. Eu fiquei sem saber o que fazer, eu disse, meu Deus, misericórdia. Mas... Irmão Wilson de Souza, Deus abençoe, Pastor, seja bem-vindo, Pastor Wilson de Souza Oliveira. Maria Augusta. Shalom. Benção, tia, Deus abençoe aí, viu? Sejam bem-vindos todos. Então, quando você perceber que a gente está olhando aqui para o lado aqui ou para o lado de cá, é porque a gente está tentando acompanhar os comentários dos irmãos aqui e ao mesmo tempo, né, alimentar o nosso bate-papo, viu, irmãos? A gente vai se adaptando. Esse novo perfil aqui de 3 requer uma adaptação, né, para a gente estar falando com os irmãos. Então, vão compartilhando aí nossa live, convide, compartilhe nos grupos da igreja. Você que é da igreja, compartilhe, né? No grupo da igreja. Rubens Soares, grande abraço. Agora apareceu um nome aí que eu não estou sabendo ler, não. Leia aí, pastor. O Nu, eu não sei quem é. Seja lá quem for, o Nu, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. É um prazer tê-lo conosco. A paz do Senhor Jesus. Isso Muito mesmo. bom tê-lo conosco. Depois explica quem é aí para a gente saber. Deixa o nome, né? Deixa o nome mais traduzido aí para nós, por favor. Se for em inglês, né? Não anule. Não anulado. Não é anulado. Vamos mandar os abraços então de uma vez? Nós não podemos demorar muito não. Porque senão não dá tempo de... Exato, de avançar, né? Isso. O tema que a gente tem hoje, você já viu aí da live aí, é mais ou menos. Fica aqui já a pergunta, você vai pensando sobre isso aí, você vai ver que é um assunto muito sério isso. Parece que não, mas é muito sério. Mais ou menos, tá? Pega o papel, caneta, se tiver que anotar, né? Mantenha a Bíblia aberta. Viu? Newton. É Newton. Newton. É o Newton, seu irmão? Deixa eu falar, né? Tá lá.
Mandar um abraço para os irmãos que nos assistem de fora do país, os irmãos que estão nos Estados Unidos e nos acompanham nossas lives. Algumas vezes eles podem estar acompanhando, né, ao vivo, outras vezes só depois, no final da live, eles conseguem assistir, né? Mandar um abraço ao pastor Carlos, que sempre está conosco aí, nos acompanhando. Ele ainda não entrou online, mas quem sabe daqui a pouquinho ele está aí, né? Irmão Albert Hofer, Patrícia Mesquita, né? Os irmãos que já congregaram conosco, que hoje estão morando fora do país, mas que sempre estão conosco, né? Que Deus abençoe todos vocês. Mandar um abraço para os irmãos também que nos assistem de Portugal, a irmã Helena, o Miguel, os filhos, né? Inclusive o irmão Albert nos mandou também uma oferta para ajudar na compra da cesta básica, que a gente tem atendido as pessoas aí, que Deus abençoe. Aleluia, né? Glória a Deus, isso é muito importante, viu? A irmã Núbia também, né? Fez uma contribuição recentemente. Isso. E tudo isso, irmão, tem endereço, né? Aqui a gente... tem nada debaixo do pano. Não. Inclusive a nossa igreja, todos os membros da nossa igreja têm acesso a um aplicativo, né? Nossa igreja tem um aplicativo próprio, onde toda contribuição pode ser acompanhada, né? Pelo membro da igreja. Toda contribuição que ele faz, ele tem o extrato dele no próprio aplicativo pessoal dele. É uma forma da gente ter uma transparência, porque a gente sabe que tem muita coisa errada por aí, né? Então, uma forma que a gente encontrou para ter transparência com respeito às ofertas, à contribuição, foi criar um aplicativo próprio da igreja para que o próprio membro tenha o controle, ele saiba, tenha o extrato dele, saiba o que está acontecendo, para onde está indo. Não precisa estar nem aguardando reunião nenhuma. Exatamente, né? Porque tem na mão dele ali acesso a toda a informação, né? E também tem nós temos mas aí é da associação, né? Que esses trabalhos sociais vai para o APAS Informa, né? Isso. Tudo no Instagram da APAS, no né? Instagram da APAS está lá as pessoas que são atendidas com cesta básica, com outros tipos de atendimento também. Mas na igreja também. Na igreja gera também. uma ocorrência. Toda vez que uma pessoa é atendida pela igreja, né, é gerada uma ocorrência. É feito o cadastro daquela pessoa no sistema e criado uma ocorrência com o nome de quem recebeu, as pessoas, a quantidade de pessoas que foram atendidas, quem foi a pessoa que fez a intermediação, né? Porque às vezes é um obreiro, um pastor, né, que faz esse atendimento social. Então a ocorrência vai para a ficha da pessoa que atendeu aquela pessoa, e aquela pessoa é cadastrada ali para o controle da igreja de assistências, né? É claro, a gente não fica fazendo propaganda do que a gente faz, porque a Bíblia diz o quê? O que a sua mão esquerda faz que não veja a direita, né? Nós não estamos aqui para promover em cima de trabalho social. Esse é a nossa missão aqui. Desde que eu vim para aqui há 27 anos, nós temos feito essa missão de ajudar a acolher, né, sustentar. Não é só falar, vai em paz com a barriga vazia. Nós pregamos um evangelho completo, né? Verdade. Inclusive, né, vou destacar algo aqui. É claro que assim, a gente não pode, a gente pode tentar influenciar as pessoas para o bem, né? Mas da mesma forma que a gente tenta influenciar para o bem, há aqueles que influenciam para o mal. Aquele rapaz que veio a óbito no monte, ele foi uma criança que foi criada aqui na creche. Inclusive, nesse domingo, agora, pela manhã, que passou, a mãe desse rapaz esteve conosco na escola bíblica dominical e agradeceu muita gente pela preocupação, porque poucas pessoas demonstraram preocupação, né, com ela e com a família dela por causa da morte do filho dela, né? Então ela veio, agradeceu e se dispôs até mesmo vir na igreja e dar testemunho e falar a respeito de escolhas, né? Ele teve toda uma assistência, inclusive nossa, religiosa, né? Psicológica. A gente deu não só a palavra de Deus, mas a gente deu carinho, a gente deu atenção, mas infelizmente ele foi conduzido, fez uma escolha errada, uma má escolha. Inclusive no ano passado, quando ele chegou a ser preso e foi solto, ele começou até a ir à igreja,
foi lá uns dias, depois sumiu, né? No início do ano, não, no ano atrasado. Ano passado não, foi ano atrasado. Depois ele sumiu. Mas é isso, irmãos. Graças a Deus por tudo. Amém? Nossa, eu quero cumprimentar aí também ao irmão Juarez, né? E também quero dizer à irmã, a senhora, nossa amiga aí, Maria Augusta, que nós sentimos muito honrados com a participação da senhora sempre conosco aí, e com certeza toda a sua família, que Deus abençoe. Também a Maria Aparecida Gomes, Celeste Ambrósio. O Rubens está dizendo aí que só conheceu você pela voz, viu? Ah, é? Não estava te conhecendo, não. A irmã está perguntando, irmão Nisso, quer saber a notícia do Carlos? Ah, sim, irmã. Eu conversei com a irmã Márcia, tá? E sobre a situação dele. Eles ainda assim não sabem identificar o certo o que aconteceu. Porém, ele está com um sangramento ainda na cabeça e eles estão drenando esse sangue, tá? Você sabe que coisa na cabeça, né? Eles estão como se fosse aquele... Aneurisma. Isso, Eles estão acreditando que seja aneurisma cerebral. Mas ainda nem começou o tratamento porque ainda estão drenando isso para poder ver qual procedimento que vai fazer posteriormente essa limpeza do cérebro dele. Não fizeram cirurgia, né? Apenas abriram para fazer a limpeza. Só colocaram o dreno. Né? Só. Então, por enquanto, ele está entubado, né? Por questões, né, médicas. E esse dreno é para evitar a pressão no cérebro também e causar outros tipos de problema, né? Exatamente. Então, assim, inclusive, recentemente, na segunda-feira, nós tivemos um testemunho lá da irmã Marilene, não esqueci o nome dela. Esposa do Edinho. A esposa do Edinho, né? Na segunda-feira, eu esqueci o nome dela, os irmãos lembrar aí, pode colocar no comentário. Ela passou por uma experiência assim, tiraram, né, metade da cabeça dela, né? Assim, o osso da cabeça, colocou dentro da barriga dela até o cérebro dela desinchar. E tá aí agora, tá bem, graças a Deus, né? Ela testemunhou isso lá, né, para as irmãs, e foi 8 benção. dias, né? Não, eu não participei do negócio, sei do que aconteceu, porque ela me contou. Mas, assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, né? Infelizmente, o irmão Carlos, ele não está conosco, congregando mais com a gente. Mas a esposa dele está conosco até hoje, desde quando se membrou na nossa igreja, está firme ali, todos, né? Sempre, nunca foi uma pessoa assim, vou ali, pastor, experimentar outra igreja, não. Desde o início que ela veio para BH, nos conheceu, está conosco, né? Ali, morou na igreja um tempo, né? Até conseguir comprar o seu lote e assim, continua conosco. O marido dela foi para outro ministério, mas ela continua ainda conosco, que a gente tem esse cuidado, tem essa atenção, né? Por isso que eu conversei com ela hoje, para saber como que estava tudo bem, e nos comprometi a gente estar orando, intercedendo por ela, para a família dela e para o esposo dela. Tá bom, irmã Eunice? Marcilene, a pastora Rosa falou que é a irmã Marcilene. Então, testemunho maravilhoso, tremendo, né, que Deus fez na vida dela. Bom, finalizando os abraços, irmãos de Portugal, tem também a irmã Isabela, né, filho da irmã Eunice, que está lá. O Farley, a família. O Farley, né, a Elza, a família toda que está lá em Portugal, também nos acompanha. Os irmãos de São Paulo, inclusive a irmã Eliane está aí conosco, aí, participando da live aí, né, desde o início. Os irmãos que estão lá em Ouro Preto, né, que nos acompanham de lá também, que Deus abençoe todos eles, irmão Ribamar, sua esposa e seus filhos, em nome de Jesus. Bom, gente, vamos entrar na palavra de Deus, porque daqui a pouquinho todo mundo corre para assistir Gênesis e deixa a gente falando aqui sozinho, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, você que tem a sua Bíblia aí, se deixar a gente fica batendo papo aqui, né? Até, né? E louvado seja Deus. O irmão Rubens está agradecendo aí, né? Sim. O irmão Rubens, nós estivemos orando por ele aqui na live, não oramos? Na igreja. Verdade. Estamos juntos. E os irmãos aí que são da igreja são testemunhos disso. Nós oramos por ele. Graças a Deus pela recuperação, né? Deus te dê plena recuperação, irmão Rubens. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro das Revelações, né? O livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e verso 16.
tá? Apocalipse, capítulo 3, verso 15. A irmã sempre coloca nos comentários aí o texto. Então, mesmo que você não tenha a Bíblia, basta você acompanhar os comentários aí que ela vai colocando, tá? O tema de hoje é mais ou menos, tá? Nós vamos falar com base nesse texto de Apocalipse, capítulo 3. Mais ou menos, é o mais tema. Mais ou menos bom, mais ou menos ruim. É isso que nós queremos saber. É isso que a gente quer saber. Né? A gente tem muitas coisas. É bom trazer para o bate-papo aqui, irmãos, esses temas comuns do dia a dia, sabe? Às vezes a gente trazer muito tema de sermão não fica tão bom. E nem tão pouco estudo bíblico, né? Todos os temas que a gente está procurando trazer aqui são temas que a gente pode lembrar durante o dia a dia. São coisas que a gente fala, coisas que a gente vive. E aí, quando você fala alguma coisa desse tipo, logo você vai fazer o quê? Aquele link, né? Com a palavra de Deus, porque a gente fez a associação, né? Da palavra com aquela frase. Então, por isso que eu gosto de trazer, às vezes, esses temas assim, que, né? Do cotidiano, tá? Deixa eu tirar aqui. Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Aleluia. Se você tem costume de anotar, alguns irmãos costumam anotar, pegue também o papel e a caneta e anota. O tema é mais ou menos. E o texto bíblico é Apocalipse 3, verso de número 15 e o 16, tá? É o contexto do nosso bate-papo hoje. Vamos lá. Eu até tinha feito um plano aqui da gente falar sobre isso, esse assunto, esgotar ele hoje, mas pelo visto a gente não vai conseguir esgotar ele hoje. Então vai ter parte 1 e parte 2, né? Ultimamente a gente tá assim, né? Mais ou menos. Oh, meu Deus. Vamos ver. Eu acho que vocês vão ter uma experiência diferente com esse tema de hoje, viu? Todos já estão aí com a palavra na mão? Amém? Irmã Fala Edna, amém aí. Irmã Dinaí, seja bem-vinda. Deus abençoe, a paz do Senhor. Se você já está acompanhando, está com a Bíblia aberta aí, coloque amém nos comentários. Pastor, eu gosto só de ouvir. Tá bom, então ouça com atenção. Está escrito assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Está em Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 15. Vou ler novamente. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Pois bem, é um texto que muitos de nós conhecem, né? A gente já tem costume de, às vezes, usar esse texto. Principalmente no culto. É raro um pregador não usar ele como uma base, como um exemplo, né? Principalmente quando a gente percebe que o povo está meio devagar, a gente sempre solta essa frase, esse texto bíblico para chamar a atenção. Você já viu o tanto que cresce no nosso meio um tipo de gente que nós podemos classificar como mais ou menos? Você já perceberam isso? Tanto de gente. Como que hoje tem surgido tanta gente mais ou menos? A maioria, às vezes, você chega para ele, depois de alguns dias que nem na igreja ele vai. Como vai, meu irmão? Como é que é? Tá tudo bem? Mais ou menos. É exatamente isso. Não está nem bom nem ruim. Você pergunta para ele, como você está? Aí você pastor, saber se é mais para mais, se é mais para menos. Exatamente. Se a gente não adivinhar, ele acha ruim. Não é? Pastor, eu tô mais ou menos, sabe?
como é que vai o casamento, irmão? Mais ou menos. Ô, pastor, mais ou menos, né? Como é que vai no trabalho, irmão? Ah, pastor, mais ou menos, né? Tudo mais ou menos. Mais ou menos. E cada dia que passa, parece que isso aumenta mais. Verdade. E quando você chega para um cristão de oração, abençoado, que está passando tribulação, e pergunta para ele, como vai? E aí? O que ele responde? Glória a Deus, irmão. Rompendo em fé. Aleluia. Glória a Deus. Pois é, irmãos. Quem se classifica como mais ou menos, vive mais ou menos. Concorda? E da mesma forma, ele trabalha mais ou menos, é feliz mais ou menos, né? E assim vai. E ele vai multiplicando mais ou menos na vida dele todinha. Tudo na vida dele passa a ser mais ou menos. Tudo que ele faz é mais ou menos. Ele vai multiplicando isso. Tudo mais ou menos, trabalha mais ou menos, vive mais ou menos, é feliz mais ou menos. Não é um bom profissional porque é mais ou menos, né? Não é? Ô irmão, como é que vai seu marido? Ah, pastor, vai mais ou menos. Meu marido vai mais ou menos. Na realidade é uma resposta muito insatisfatória, né? Porque mais ou menos você não sabe se é mais para mais, se é mais para menos. Exatamente. E aí você tem que fazer outra pergunta para ele. É mais para mais ou mais para menos? Né? E chega um momento que não é as circunstâncias que são mais ou menos. Ele se tornou mais ou menos. Mais ou menos. Né? Exatamente, já passa a ser um adjetivo dele. Né? O meu marido é mais ou menos. Né? Ah, minha esposa, como é que vai a sua esposa? Ô, pastor, mais ou menos. Né? Passa a viver nesse mais ou menos. Tudo na vida daquela pessoa passa a ser mais ou menos. Engraçado que ontem eu perguntei a uma pessoa, como vai sua esposa? Pastor, mais ou menos. Hoje, ela está um pouco melhor do que ontem. Então, hoje ela está mais para mais, né? Então, assim, você faz um cursinho, mais ou menos. Né? Não se torna um bom profissional. Você faz uma faculdade, mais ou menos. Aí é complicado. Né? Aí depois vai mais ou menos doente ao hospital e o médico que vai te atender, ele é mais ou menos. Mais ou menos. Né? Ele já é mais ou menos. E ele vai te atender de que forma? Mais ou menos. E se você precisar de fazer uma cirurgia, ele vai fazer uma cirurgia? Aí que é complicado. Mais ou menos. Por quê? Ele não pode produzir um fruto diferente daquilo que ele é. Né? Daquilo que ele está. Pensa comigo, irmão. Olha o perigo desse mais ou menos. Quando aqui João, né, o Senhor começa a falar e o Senhor fala assim, olha, eu conheço as suas obras. Eu sei o que você faz, eu sei como que você vive. Você não está no extremo nem no outro, você é morno. É aquele em cima do muro, é o mais ou menos, fica balançando, né? Para lá e para cá, aquela coisa perigosa. Irmão, o mais ou menos é uma condição tão perigosa. Você, né? Não dá. Não tem identidade. Não tem. Não tem. Ô, pastor, como é que aquele irmão é? É mais ou menos. Irmão, veja para você ver como que aquilo que a Bíblia diz, né? Uma coisa puxa a outra, né? Então, se você faz um cursinho mais ou menos, você vai fazer uma faculdade mais ou menos, aí depois você precisa de um médico, aquele médico é um médico que fez uma faculdade de medicina mais ou menos, ele vai te atender mais ou menos, vai te tratar mais ou menos, e aí quem paga o preço? Não é? Quem paga o preço disso? De ser mais ou menos. Isso é muito sério. O Senhor disse que não agrada desse tipo de pessoa, né? Exatamente. Esse tipo de pessoa, ele vomita. Oxalá se não for, se fosse menos ou mais, né? Frio eu te esquentaria, né? Se você fosse frio, se você fosse menos, eu faria você tornar mais. Mas como se é nem mais nem menos. Nem menos, né? E aí, irmãos, o que acontece? A gente começa a perceber as complicações do mundo do mundo mais ou menos, a partir do momento que a gente precisa de alguém competente.
Você precisa de alguém competente. E quem que você vai encontrar? O mais ou menos. O mais ou menos. E um mais ou menos sempre contrata um mais ou menos para fazer o serviço mais ou menos para ele. Mais ou menos. Porque mais ou menos ele não tem dinheiro para pagar também. Exatamente. Aí você precisa, por exemplo, de um advogado competente, mas infelizmente aquele advogado, ele fez uma faculdade mais ou menos, ele estudou mais ou menos, ele é mais ou menos, e ele vai te ajudar? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas quando você acha um profissional determinado, que teve uma boa formação, né? Aí ele tem preço também. O mais ou menos não consegue contratar um especialista, né? Bom, não consegue contratar um profissional bom, porque ele sempre é mais ou menos, ele não tem condição. Aí ele faz uma casa mais ou menos, um barraquinho mais ou menos. Mais ou menos. Vem as tempestades, vem as lutas, ele está mais ou menos enrascado, porque o barracão dele é tão ruim que corre risco da tempestade derrubar. Está mais ou menos seguro, mais ou menos feito, né? E aí quando você precisa, irmã, de um marido, né? Ele também foi amado mais ou menos dentro de casa, né? Ele vai ser um pai mais ou menos. Aí você vai ter filhos mais ou menos. É a quantidade que existe, né? Nós que às vezes atendemos tantas pessoas que têm uma vida mais ou menos, não tem uma vida boa, não tem uma relação boa dentro de casa, não é um pai 100%, é um mais ou menos. Um marido 100%. Não é uma esposa, não tem uma esposa 100%, é mais ou menos, né? Isso é terrível. E espero que depois desta palestra, desse bate-papo hoje, muitas pessoas saiam dessa zona de mais ou menos e decidam de que lado quer ficar, se é mais ou menos. Exatamente. Né? E a pior coisa do mundo é se lidar com um ser humano que vive nesse mundo de mais ou menos. Ele não tem decisão nenhuma, né? Como diz no ditado popular, para mim tanto faz o rio correr para baixo ou para cima. Nós sabemos que o rio tem um percurso a percorrer. Ele nunca vai correr para cima, ele só vai correr para baixo. Ele tem um percurso a recorrer, não tem como você ficar no meio termo. Né? E esse tipo de pessoa meio termo é o tipo de pessoa mais indelicado de você mexer com ele. Porque ele não tem decisão nenhuma. Ele nunca te dá uma perspectiva de vida que você pode ou não contar com ele. Como você vai contar com uma pessoa que vive mais ou menos? Para ele está tudo bom ou está tudo ruim, você não sabe se está bom, se está ruim, você não está sabendo de nada. Então ele tem que fazer. Mesmo que se você chega na igreja, nós fazemos uma reunião, ó, nós temos um trabalho a fazer aí. Quem está conosco? Mesmo que o cara fale, não, pelo menos não é mais ou menos, não está em cima do muro, não. Você sabe que você não vai contar com ele. Agora, mais ou menos, às vezes ele faz você contar com ele. Imagina, pastor Ismael, pastor daí que gosta de andar de avião. Mais ou menos. Você vai pegar o avião e aí a empresa fala assim, esse avião aqui ele é mais ou menos. Não entra, não, você tá doido? O avião não é brincadeira, não, velho. Que situação. Esse piloto tá mais ou menos informado. Esse piloto é mais ou menos. Então, pra você ver, irmão, que vida. A gente tá rindo aqui. E foi o maior exemplo que você poderia ter dado aqui agora. Pra você ver, o pastor no avião, mais ou menos, ele nem entrava nele, não. Então, olha o que nós estamos percebendo. O mais ou menos tem que sair fora. Olha que eu tenho muita fé, hein? Eu prefiro ser transladado do que ir de avião mais ou menos. Imagina, irmão, você andando de avião, você saber que o piloto é mais ou menos. E que o avião está mais ou menos funcionando. É um problema muito sério, gente. Na realidade, eu acho que nenhuma empresa nem permitiria que um avião levantasse voo mais ou menos. Né? E a gente brinca e tudo, é uma descontração, mas é sério isso aí. Muito sério. Agora você imagina, Deus fez o homem, deu ao homem a liberdade de escolha, né? O homem tem seu livre-arbítrio. Agora, Deus esperava, imagino que Deus sempre esperou que o homem fosse obediente, temente, submisso e que fosse sempre mais e não menos. Né? Mas por isso ele diz assim, você é morno e porque você é morno, eu vomito você da minha boca, eu não gosto, eu não aceito, eu não concordo. É o tipo da pessoa que não me agrada, né? Não serve para mim. Mas se eu só pensar bem, por mais que seja engraçado,
um cômico, né? Triste isso, porque é uma vida triste. Mas é exatamente por esse motivo. É como se Deus dissesse assim, olha, tudo mais ou menos é igual um avião. Mais ou menos. Agora tá rindo você chorar de rir. Mas eu não ganho, gente. Mas isso não é coisa de rir, não. Não é sério. Isso é coisa séria. Isso é uma brincadeira séria que não é de rir, não. Mas é exatamente isso. Você nunca viajou de avião. A primeira vez que você ganha um pacote, o pacote vem mais ou menos. É difícil. E tivemos um exemplo recentemente do time da Chapecoense que foi fazer um voo e o combustível estava mais ou menos. Estava mais ou menos, não deu para chegar. Então, gente, é muito triste, não tem nada mais triste, por mais que a gente esteja rindo aqui da situação, mas não tem nada mais triste do que o mais ou menos. Né? Deus não tem nenhuma afinidade com pessoas mais ou menos. Nenhuma. Né? Ser gente mais ou menos no mundo de hoje é o quê? É quando a gente quase faz, quase acredita, né? É crente mais ou menos, sou seu amigo mais ou menos, né? E o mais interessante, quando eu falo aqui sou seu amigo mais ou menos... sou seu amigo até certo ponto. Entende? Até enquanto for bom para mim. O dia que for bom para mim, eu deixo ser seu amigo. Exatamente. Então, eu vejo isso e lembro também de Jesus. Jesus, quando chegou para Pedro, falou assim, Pedro, tu me amas? Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se Pedro amava ele? 3 vezes. 3 vezes. Né? Os irmãos que participam de escola bíblica aí sabem que cada pergunta, tu me amas, no grego, foi feita uma pergunta muito específica para Pedro. Você me ama como amigo? Você é aquele cara que se eu precisar de morrer, você morre comigo ou é só de longe? Você é meu amigo de longe? Até que ponto né? Até que ponto que é essa afinidade sua comigo? Nós somos mais ou menos amigos? Ou a gente é amigo mesmo? É como se Jesus dissesse assim, nós somos menos amigo, mais amigo ou mais ou menos amigo? Né? E Pedro deixou bem claro para Jesus ali que ele não estava disposto a morrer para ele. Quando ele disse, tu sabes que eu te amo. Aí aquela resposta de amor, Pedro revelou para Jesus o que? Olha, o tipo de afinidade que eu tenho com o senhor é menos amigo. Porque se o senhor for para a morte, eu não vou junto com o senhor. E de fato foi isso que aconteceu. Né? Na hora que pegaram Jesus, prenderam Jesus, ele disse, não, eu não conheço esse cara não. Sei quem que ele é, não. Ah, mas você teve com ele? Não, tive não. Essa pergunta Jesus fez depois que ele já tinha dito para Jesus que enfrentado situações, né, e a ponto de conhecer Jesus de tal maneira, a ponto de caminhar em cima das águas com Jesus. Depois, essa pergunta foi feita depois que ele já tinha dito, Senhor, for o caso, eu morro no seu lugar. Jesus fala para trás de mim, Satanás. Pois é. Né? E o pior de tudo, que quando Jesus pergunta para ele, Jesus pergunta ele de uma forma que deixa ele apertado. Ele sabia que não podia mentir. Jesus sabia e ele ficou triste. A Bíblia diz que ele ficou triste porque Jesus perguntou aquilo para ele. E às vezes, as pessoas ficam tristes com a gente. Quando a gente espreita elas, quando a gente chega e fala, irmão, como é que é? Né? Você tem que decidir, tem que tomar um rumo, né? Não pode ficar em cima do muro. Tomar uma decisão, né? Isso é muito sério, inclusive até no meio cristão, essa questão de você me ama, você me ama, você me ama, você é meu amigo, eu posso confiar em você, né? É terrível, até mesmo no meio evangélico, dentro da igreja, nem sempre você pode confiar. Há de se ver que quantos pastores aí estão morrendo de depressão, outros até suicidando por falta de amigo, alguém que possa estar do seu lado. Ou porque ele vive. Ou ele vive mais ou menos, né? Mas é exatamente a ausência de pessoas 100%. Tanto ele não está 100%, como também não tem amigos 100%. Hoje, se você for ver, a maioria dos pastores não tem amigos. Não tem com quem ele se abrir, não tem quem possa vê-lo chorar, porque as pessoas esperam que o pastor seja 100% aquele cara super-homem, que não chora, que não adoece, que não morre. E aí, quando você vê um pastor adoecer, um pastor morrer, ele está em pecado. Ele não tem amigos para compartilhar, muitas das vezes,
as suas dificuldades, que é natural do homem. Mas e por isso... O Rubens disse aqui, se servimos a Deus mais ou menos, quando Ele nos buscar, estaremos mais ou menos perdidos. É fato, viu, irmão Rubens? É isso mesmo, tá? Então, é muito sério essa questão, porque hoje muitas pessoas não têm um amor verdadeiro a ponto de ser 100%. Né? Até mesmo até dentro da sua própria casa, às vezes. Igual nós citamos antes, o esposo, a esposa, né? Se fosse 100%, muita coisa seria evitado, né? Um cristão, irmãos, não pode se acostumar com mais ou menos, porque mais ou menos é o lugar de preguiçoso, tá? Esse ambiente do mais ou menos é o lugar do preguiçoso. Gente que quer fazer a diferença no mundo não pode se contentar com as situações mais ou menos. Se você é aquela pessoa que se contenta com mais ou menos, você não vai fazer diferença nenhuma. O mundo está assim, ó, ou então de mais ou menos. Pessoa indefinida, né? Que fala qualquer coisa está bom. Pois é. Então, assim, me dá qualquer coisa está bom, Deus não te dá nada, porque se você não sabe o que você quer, se você não define o que você quer, você não vai receber. Até para você receber de Deus, você tem que saber. Eu quero um carro, eu quero a marca tal, o carro tal, a cor tal. Escolhe a cor também. Você tem uma oportunidade de escolha. Eu quero uma casa, minha casa é assim, assim. Eu vejo que é uma coisa que eu admiro muito da minha esposa. Por exemplo, quando nós sonhávamos em construir o prédio, era mais um sonho dela, né? Porque eu achava impossível. Era uma vontade que eu tinha, mas achava quase impossível. Ela já foi logo pegando papel, já foi rabiscando como que a gente vai fazer, como que vai ser. E aí eu peguei a ideia dela e mandei para o engenheiro fazer o projeto e Deus nos deu a graça de ver pronto. Agora, a gente tem que saber o que quer. Exatamente. De qualquer jeito, né? Aquela pessoa que ama de qualquer jeito vai embora. Por isso que muitos relacionamentos terminam, né? Depois aí fica aí reclamando aí. Mas, olha, irmão, não deixe entrar na sua vida uma pessoa que de qualquer jeito, que entra mais ou menos ou de qualquer jeito. Não deixa, sabe? Tenha essa cautela, porque você não foi feito para de qualquer jeito, você tem valor. Então, assim, se você costuma aceitar tudo mais ou menos, não, tá bom, se eu for falar, a pessoa vai ficar ofendida, chateada comigo e tal, né? Tá mais ou menos, mas passa. Não, irmão. Tem que estar bom, tem que estar 100%. A Bíblia diz que qualquer coisa que a gente venha fazer tem que ser com excelência, como se fosse para Deus. Seja para o seu pior inimigo, você tem que fazer bem feito. Porque se você não fizer bem feito, você vai fazer mais ou menos. E se você fizer mais ou menos, você tem a reprovação de Deus e das pessoas. Eu sou uma pessoa que observo muito essas questões, de como as pessoas são, né? Se elas são mais ou menos, se elas fazem mais ou menos, se elas são esse tipo de pessoa que fica nesse ambiente do mais ou menos. Porque esse tipo de pessoa, irmão, não vai para frente, não prospera, não avança, não é abençoado. Não vai para frente, ainda te puxa para trás. Ainda te puxa para trás, é verdade, né? Então a gente tem que tomar muita cautela, meditar sobre isso aqui. O Senhor falando, eu conheço, eu estou falando, não é porque alguém me contou, não. Eu não estou falando, eu estou falando para você porque eu conheço as suas obras. Eu sei que tudo que você faz é mais ou menos. Você não tem esmero em fazer as coisas bem feitas. E a coisa terrível é quando você faz uma gambiarra mais ou menos. Você faz aquilo, você acostuma, aquilo fica ali, né? Uma vez eu lembro que minha cama quebrou de noite. Eu, para resolver o problema, peguei um tijolo e pus ali. Até um dia eu ouvi uma mensagem e eu esqueci daquilo, estava dando para me dormir bem. Isso eu era casado de novo. Aí, que tem muitos anos que eu não quebro cama. Minhas camas eu passei a comprar cama boa. Tá mais ou menos?
Aí, uma mensagem, o pastor meteu o pau, crente que dorme em cama escorada com tijolo, cama quebrada, sapato furado, hein? Eu falei, misericórdia. Meu sapato não tá furado não, mas minha cama tá quebrada. Eu sou fiel dizimista, então eu vou consertar minha cama hoje. Aí tomei a decisão de comprar uma outra cama nova. Então esse negócio que a gente faz mais ou menos, e às vezes acomoda, esquece, né? E o diabo aproveita essas oportunidades. Um mais ou menos, uma gambiarrazinha que você faz, né? E aquilo fica. E tem uma pessoa aqui conosco aqui que não gosta de gambiarra de jeito nenhum. Se falar em gambiarra, pela tela, né? Pastor João serviu uma gambiarra. Não, isso é provisório até amanhã. Ele apela, ele já sai até de perto. Né? Isso é muito bom. Pois é, irmãos. Olha, mas ele é mais ou menos correto. Misericórdia. Que isso? Misericórdia. Tá amarrado esse negócio. Aceito não. Porque na verdade, como o pastor João disse no início, nós não somos mais ou menos. Nós não fomos criados mais ou menos. Nós somos a imagem e a semelhança de um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Quando nós aprendemos, né? Deus perfeito. Nós somos símbolo da perfeição, irmãos. Nós somos a imagem da perfeição. Muitos ficam assim, aqui ninguém vai ser santo, eu não sou santo, dá desculpa para tudo que faz mais ou menos, ele se justifica. Não, mas nós devemos buscar a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Mais ou menos falando, ninguém verá o Senhor. Nós temos que estar sempre mais para mais, irmãos. Buscando a cada dia com intensidade, acreditando que aquele que vive mais ou menos, ele nunca vai obter aquilo que Deus tem preparado para ele. Até a oração do crente mais ou menos é conhecida. Ele chega diante de Deus e fica assim, Senhor, tu sabe do que eu preciso, mas está querendo outra coisa, mas não tem nem coragem de pedir. Sabe por quê? Porque ele vive mais ou menos. E ele sabe que o mais ou menos ele é vomitado. E Jesus disse assim, seja o seu sim, sim, seu não. Não, o que passar disso... é do diabo. Exatamente. Então, mais ou menos, não é de Deus. Não, né? Não. É isso, exatamente isso que esse texto está falando. Né? Deus abomina, Deus rejeita esse tipo de comportamento. Né? É melhor você falar, não estou bem. Né? Se você não se sente bem para poder dizer que está bem, diga, eu não estou bem. Né? Não adianta a gente tentar, tá mais ou menos, o pastor está mais ou menos. Não, irmão, destrói esse tipo de narrativa, né, na sua vida, porque assim como o homem fala, pensa, ele é. E o que você fala está enchendo o seu coração. A Bíblia diz isso, que sai da boca do homem está no coração. Né? Então, assim, a gente tem que ter cautela com isso e vigiar nessa questão e começar a modificar. Primeiro, se não está bem, não fala que está bem, não. Seja sincero, olha, não está bem. Porque aí você vai estar abrindo a oportunidade na sua vida para ser abençoado. Não é? Tá bem? Não estou bem. O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Alguém vai te ajudar em oração ou de alguma maneira para você estar bem. Você pode, posso, não pode, não posso. Sabe? É aquela coisa sim ou não. Sim ou não. Claro. Precisa ser claro. Sabe por quê, irmão? Olha só. É muito crente, pastor João, que baseia na palavra daquela mulher, da viúva, que o filho estava morto, e o profeta pergunta, vai tudo bem? E ela responde, vai tudo bem, né? Pois baseia nisso. Fora de contexto, né? Fora de contexto. Filho morto, como é que vai tudo bem? Mas com ela está tudo bem, apesar do filho morto, ela estava bem com Deus. Exatamente. Né? Uma pessoa que está decidido, definido. Né? Agora, me escute, você deve ter chorado muito quando seu pai foi mais ou menos, quando ele não amou você do jeito que você precisava ser amado, quando você foi olhado de um jeito mais ou menos. Gente, imagina, né? O maior crime que nós podemos cometer com alguém é quando a gente olha de qualquer jeito, mesmo porque a única coisa que faz quebrar a condição de ser um pai mais ou menos, de ser uma mãe mais ou menos, não é o que você fala, é o que você olha. Que às vezes os nossos meninos e meninas são olhados com tanta pressa,
que você já perdeu a intimidade deles. Só é pai. Mas já virou parente há muito tempo. Só parente. E parente é um defeitinho sério que nós podemos ter na vida. Dependendo da situação, não queira ser só parente. Às vezes você é irmão do seu irmão só. Não tem nenhuma intimidade. Se alguém pergunta como que é seu relacionamento com seu irmão, como é seu relacionamento com seu pai, aí você ouve o mais ou menos, é muito triste. É muito triste isso. Pai que perdeu a intimidade com o filho, porque não é capaz de olhar nos olhos, de aprofundar a intimidade, a presença, porque ele foi um pai mais ou menos. A mãe que foi mãe mais ou menos. Né? O filho que foi um filho mais ou menos. Sabe? E a maioria das vezes esses pais, eles tentam comprar a confiança, a amizade, o carinho dos filhos estão presentes. E na realidade isso não muda nada, eles continuam sendo mais ou menos. E aí se torna um parente, se torna alguém... E presente qualquer um pode dar. Né? Exatamente. Até um desconhecido. Até um desconhecido se veste Papai Noel para dar presente. Exatamente. Então assim, a gente precisa de intensidade, né? Intensidade nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. A gente precisa de intensidade, irmãos. Não dá para viver nesse nível do mais ou menos. Isso não traz bênção, isso só traz destruição. Né? Por que às vezes você vê filho tão frio com o pai? Porque o relacionamento deles foi mais ou menos. Nunca teve aquele olho no olho, não teve um aprofundamento, não teve uma conversa. E isso vai gerar problemas depois, porque aquele filho vai fazer com o filho dele a mesma coisa. Vai repetir, mas meu pai nunca me deu esse carinho, nunca me deu essa atenção, nunca me olhou olho no olho. Né? Meu pai foi mais ou menos presente. Minha mãe foi mais ou menos presente. Existe um problema muito sério, que na hora de amar e se relacionar, é mais ou menos. E na hora de disciplinar, ele quer sair de cima do muro. Pois é. Aí o filho vai fazer, mas quem é esse que tá me corrigindo? Exatamente. É aquele mais ou menos? Exatamente. Às vezes a pessoa é capaz de pegar um avião aqui e parar lá do outro lado do mundo, mas não é capaz de atravessar a mesa com os olhos e atingir a pessoa que está do outro lado numa distância tão pequena. Às vezes nós somos capazes de pegar um carro aqui e parar lá em Vitória do Espírito Santo rapidinho, mas não somos capazes de entrar, passar pelo corredor, bater na porta do nosso irmão, do nosso filho e perguntar se precisa da gente, se está tudo bem, né? Isso é muito triste, irmãos, né? Porque a gente foi ficando mais ou menos. A gente começou com o tempo ficar mais ou menos no casamento, mais ou menos, né, nas questões familiares. A gente olhou mais ou menos, a gente foi irmão mais ou menos, a gente... e aí, assim, isso deixa de ser um lar. Quando entra mais ou menos, aquele lar, ele deixa de ser um lar. Ele pode ser até uma casa bonitinha, né? Mas lá dentro não existe felicidade, não tem herança a ser deixada, porque a herança mais bonita que nós podemos deixar para os nossos filhos não são as casas que a gente constrói, mas é aquilo que a gente coloca dentro de cada um deles. É aquilo que Josué falou, né? A casa que a gente constrói. Exatamente, né? Então, assim, você pode ser muito competente como homem, você pode ganhar dinheiro, muito dinheiro nessa vida, ter um bom salário, né? Você pode ser muito competente como mulher e também ter um bom salário, mas se você não for competente para deixar um sorriso nos seus filhos, né, que você gerou, de nada vale você ganhar mundos de dinheiro, né? De nada vale o que você possui nessa história toda, tá? O que a gente precisa é ser sincero com nós mesmos. Olha, o tipo de relacionamento que eu estou tendo em casa é mais ou menos. Aí eu chego, meu filho passa por mim, não dá nem boa noite. Mas também você chega e nem procura saber como é que foi o dia dele, se foi tudo bem, se tem alguma coisa acontecendo. Né? A gente não tem essa intensidade, irmãos.
sabe? Não tem essa intensidade. Eu sinceramente, essa semana, com o passamento do irmão Anderson, eu fiquei muito triste porque eu vi muita gente falando do que ele representou para elas, mas eu percebo também que se ele fosse falar dessas pessoas, ele não falaria a mesma coisa. Verdade. Não é? Às vezes a gente só vai se interessar pelas pessoas ou falar bonito depois que aquela pessoa foi embora. Depois que ela já não está aí mais. Ou mandar flores, né? Ou mandar flores. Isso é muito triste você só falar bem da pessoa depois que ela já não está aí mais, sabe? Então, assim, o que mais lhe falta não são as grandes coisas, são as coisas pequenas. São tão pequenas que a gente, às vezes, tem até vergonha de pedir. Ô filho, me dá um abraço aqui. Ô filho, me dá um beijo aqui. Né? Então, aquelas coisas pequenas, mas que faz toda a diferença na nossa vida. Uma coisa que o pastor Armando sempre falava, né, que muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com as formigas, mas não enxergam os elefantes que pisa nela, né? Pisa na formiga, na plantação. Exatamente. Então, por isso que você, se quiser sair, irmão, dessa condição de mais ou menos, se quiser ajudar a sua casa a sair da condição de mais ou menos, você vai precisar de pequenos esforços. Mas todo dia, não é só hoje, não, todo dia, amanhã, depois da manhã, né? Um pedido de perdão aqui, um sorriso ao invés de um mau humor, uma palavra de carinho ao invés de uma acusação, certo? Você que está tão acostumado a pôr defeito no seu pai, a pôr defeito na sua mãe, a pôr defeito nos seus irmãos, sabe o que você tem que fazer? Você tem que começar a inverter isso, mudar isso, sabe? Você tem que inverter isso, irmão. Começa a inverter para ficar, ao invés de ficar dizendo defeito, porque o defeito aquela pessoa já sabe que tem. Você não precisa ficar falando para ela que tem aquele defeito. Começa a destacar as qualidades. Conte para ele o que você viu de bonito nele, a qualidade dele, o que você... Olha, sabe? Coisa que você nunca teve coragem de falar para aquela pessoa. Sabe? Se encoraje a falar. Tenha coragem de falar. Sabe por quê, irmão? Porque ele pode morrer sem saber que você achava aquilo bonito nele. É isso que me impressionou, que me moveu a trazer essa palavra hoje. É exatamente o que eu vi durante a semana. É bonito, mas... Peraí, precisa da pessoa morrer para você chegar para ele e falar, né? Você é uma pessoa tão bonita, seu sorriso é tão bonito. A pessoa fez aquilo a vida inteira, só depois que morre, e não pode mais nada, nem ouvir o reconhecimento. É tantas mensagens bonitinhas, não para quem já morreu, para onde ele foi não leva celular, não leva nada, não tem como saber daquilo. As pessoas são muito, às vezes, muito mais ou menos mesmo. Quando chega nesse ponto é porque a pessoa é mais ou menos amigo e desperta atrasado. O mais ou menos sempre anda atrasado. E com certeza, se ele tivesse ouvido tudo aquilo que foi postado, ele seria muito melhor do que ele foi. Isso mesmo. Aí por que você não contou? Por que você não falou? Não é porque você era mais ou menos com ele. Não era 100% amigo. Não era 100% irmão. Não é? Eu sinceramente, irmãos, eu falo isso assim, eu falo com dor, porque eu me dou a reflexão. Quando a gente bate um papo aqui, a gente fala de coisas que a gente vive, não é coisas desassociadas. Sabe, quando eu perdi meu irmão, eu tive isso, e até hoje ainda às vezes eu fico pensando assim, eu podia ter sido mais irmão. Eu podia ter sido mais intenso com ele. Não, mas em vez de ser intenso, eu sempre chegava e falava, olha fulano, você tem que melhorar isso aqui. Eu sempre mostrava a parte negativa. Irmão, você não sabe o peso que dá na consciência depois que você perde alguém, que você não foi intenso. Por mais que eu o amasse, mas eu não teve aquele relacionamento, sabe, 100%. Aí você fala, puxa vida, eu podia ter dado mais de mim. Eu podia ter feito mais. Aí dói muito. É muito triste. Então, irmãos, se você fala que você acha isso bonito na pessoa, você elogia, talvez aquela pessoa volte a repetir aquele comportamento mais vezes.
porque ele vai ficar feliz em saber que existem coisas bonitas nele, coisas bonitas dentro dele, e que até então ele não colocava para fora, sabe? Ele não deixava aquilo transparecer. Por isso, se você pode fazer diferença no mundo, faça sendo 100%. Para você fazer diferença no mundo, você tem que deixar de ser mais ou menos. O mais ou menos não faz diferença no mundo, não faz diferença na família, não faz diferença na igreja. E não vai precisar dele no céu, porque ele é mais ou menos. No céu é lugar de pessoas 100%. 100%. Amém. Amém? Amém. Vamos orar então? Vamos orar, né? Já deu a hora aí e o povo já está preocupado com a novela. Só um comentário antes da nossa oração. Vocês que estão nos assistindo aí, me chamou muita atenção algumas coisas que eu ouvi aqui hoje, de como essa live tem nos levado até você de uma forma mais humana. Porque as pessoas às vezes veem a gente pregando na igreja e a gente não tem a oportunidade de mostrar esse lado que estamos mostrando aqui. Esse lado pessoal. E muitas vezes vocês acham, como o pastor disse, super-heróis. Não, mas aqui existe sentimento, aqui existe dor. Mas aqui também existe muito amor por cada um de vocês. Muito sentimento em se tratando de cada um de vocês. Se estamos aqui dispostos a estar nós três aqui de frente, se fosse antigamente, mas vou ser sincero, eu achava que eu estava fazendo até papel de bobo na frente do celularzinho desse tamanhozinho, mas com um coração tão grande e sabendo, esperando que cada um de vocês se pronuncie aqui nos comentários, esperando que o rostinho de cada um apareça ali naquela tela pequenininha. Às vezes nós estamos aqui, abaixa a cabeça, levanta e olha para o lado. É porque nós contamos com vocês. É porque nós não somos pastores mais ou menos. Nós aprendemos com o pastor Adair a ser pastores de verdade, intensos com cada um de vocês. Pode ter certeza disso, que aqui não tem nada mais ou menos. O sentimento é verdadeiro. É verdade. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar, o tempo já foi embora. Eu queria falar mais, mas, né? Depois, deixa para terça, para ser Terça-feira agora. A semana acabou já. Já, rápido demais, né? Vamos orar então, gente. Que Deus abençoe. Você pode deixar seu comentário aí depois da live, não tem problema, tá? A gente lê e a gente ora para vocês aqui, sempre depois, no final, a gente pega os nomes e está sempre intercedendo. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus, mais um dia, Senhor, nós nos encontramos aqui através da rede social, meu Deus, e temos a oportunidade de compartilhar coisas que nós experimentamos, que a gente, Deus, conhece e que fala também o nosso coração. De alguma forma, Deus, isso vem falar conosco, essa palavra, conheço as tuas obras, é uma declaração de Deus para cada um de nós, porque por mais que a gente tente disfarçar, por mais que a gente tente, ó Deus, criar uma falsa expectativa nas pessoas, falar bonito às vezes para conquistar as pessoas, o Senhor é aquele que sonda o coração. Quantas vezes, Senhor, as pessoas se aproximam de nós com palavras bonitas, mas a intenção do coração não é boa. E, ó Deus, tudo que aquela pessoa pode nos dar é mais ou menos. Porque, ó Deus, se não atingirmos as expectativas delas, meu Deus, elas nos abandonam. Meu Deus, eu te peço nessa noite, em favor de cada um desse que ora conosco, Senhor. Sim, eu não quero pedir ao Senhor um milagre hoje, eu quero pedir ao Senhor que faça com que o nosso coração seja compungido por essa palavra e que nós tenhamos, Senhor, a hombridade, Senhor, de dizer para nós mesmos que nós escolhemos ser os melhores em tudo que a gente fizer, que a gente está disposto a se esforçar em todos os nossos relacionamentos, seja na vida profissional, na vida espiritual, na vida emocional, sentimental, sim, meu Deus, em todas as áreas da nossa vida. Não queremos ser mais ou menos, queremos, Senhor, ser os melhores, ser
Deus, buscar, ó Deus, aquilo que agrada ao Senhor, que é a perfeição. Por isso o Senhor disse, sede santos, porque o vosso Pai é santo. Meu Deus, nós queremos, ó Deus, agradar ao Senhor com o nosso fazer, com as nossas obras. Não queremos que elas sejam reprovadas, não queremos ser frio, não queremos ser morno. Meu Deus, não queremos ser quente, queremos ser crente, quente, em nome de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, alcança cada coração, Senhor, e traz, Senhor, nessa noite, uma convicção, uma mudança de mente para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Senhor Deus, amado Pai, como é bom poder estar diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Ó Pai amado, e sair daqui, ó Pai, com o sentimento de que o Senhor fez o que tinha que ser feito. Aleluia. Ó Pai, como é bom sentir a Tua presença. Glória Como é bom a viver a Deus. expectativa, ó Pai amado, de saber que o Senhor tem zelado e cuidado de cada um de nós. Glória. E sabemos que saímos daqui com uma certeza, não somos mais ou menos. Somos quentes, somos pessoas transparentes. Obrigado por essa transparência, por esse sentimento que tem fluído de cada um dos nossos corações. Ó Pai amado, e podemos entender que essas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento são pessoas que também creem da mesma forma que nós cremos. Por isso essa intensidade de estarmos ligados uns com os outros, independente de estar em outro estado ou em outro país. Nós temos um Deus que nos assiste em todos os lugares que nós estamos. É Ele que está nos ligando neste momento. Ó Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, que até aqui o Senhor tem feito com que nós venhamos ser pessoas diferentes, ó Pai, do mais ou menos. Pessoas que vivem intensamente ligadas no Senhor. Muito obrigado por este privilégio, por ter vivido isto nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de bater papo com esses irmãos, amigos que estão conosco e são fiéis companheiros. Pai querido, que tem estado conosco na terça, na quinta, participando. Nós queremos que a mão poderosa do Senhor esteja sobre eles, que o Senhor abençoe esse lar, esta família, aonde estamos entrando através desse sistema. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a cada um de uma maneira muito especial. Pai querido, e que cada um tenha a definição daquilo que querem e aquilo que são. Que o Senhor possa tirar toda dúvida e que ao abrir a boca, que o coração seja movido a dizer a verdade e viver a verdade a cada dia. Pai, nós oramos agradecendo o Senhor por cada irmão, por cada amigo que participa conosco, e que o Senhor os abençoe e os guarde, e os livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Muito obrigado pela sua fidelidade, a sua presença conosco nessa live, que o Senhor Jesus possa te acrescentar bênçãos, que a sua noite seja uma noite de paz, que você tenha um bom descanso, que o Senhor possa sustentar o seu sono e que o Espírito dele ministre ao seu espírito durante as horas de sono, para que você não seja atacado por nenhum espírito noturno, né? Que a Bíblia fala, que ataca, mas que você seja guardado pelo Senhor. Em nome de tá? Ele é um Deus que vela por nós. Que Ele te abençoe, abençoe a sua casa, não seja mais ou menos. Apague do seu vocabulário esse mais ou menos. E quando você detectar alguma coisa mais ou menos, sai fora, irmão. Chuta que é laço, viu? Não entre num avião, mais ou menos. Deus te abençoe. Forte abraço, beijo no coração. Deus abençoe.